Muito bem, avançando aqui na nossa pauta, a gente vai tratar agora de uma entrevista que você fez, uma exclusiva, com o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Ele esteve na semana passada em Manaus, a gente tratou disso na coluna, inclusive, para depor a Justiça do Amazonas num processo contra um apresentador de TV, sobre calúnias, enfim. E aí você fez uma entrevista, um quadro exclusivo, a gente exibiu parte desta entrevista, desse quadro no Alta Frequência de sexta-feira. Inclusive a entrevista está disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e também no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, além das nossas outras redes sociais. Mas bem, Rosiane, voltando aqui à entrevista, muitos assuntos foram tratados, inclusive eleições de 2024. E aí o presidente do PSOL falou sobre a importância da mobilização das esquerdas ainda para ter uma frente ampla e enfrentar a extrema-direita, que ele considera que ainda saiu forte, apesar de derrotada, nessa última eleição agora que nós tivemos em 2022. E aí ele, inclusive, fala sobre as partes do Sudeste, fala sobre São Paulo, fala sobre o Nacional, mas fala também sobre a nossa região, não é isso? Isso mesmo. Olha, eu recomendo que a entrevista possa ser ouvida por todo mundo que se interessa por política, independente da sua linha, da sua tendência, das suas ideologias, porque o conteúdo do Juliano é realmente diferenciado. Ele é um político que se estabelece, ele tem 39 anos, mas estabelece o PSOL como partido forte, sim, o partido que mais cresceu no campo da esquerda, com mandatos, com visibilidade, com coerência de defesas de linhas políticas, né, das suas bandeiras, e ampliando também, né, porque você vê que é um dos partidos que agregou de fato a defesa dos direitos indígenas, dos povos da floresta. Então, esse é o contexto atual do PSOL. O Juliano fala de vários assuntos, como você falou, sobre economia, a construção da esquerda na América Latina, o enfrentamento à extrema-direita pelo mundo. É uma entrevista de 1 hora. Recomendo a todo mundo, sim, ouvir, até para criticar com elementos, você precisa ouvir. Agora, falando especificamente sobre essa questão da frente de esquerda, que ele fala abertamente que é a defesa do PSOL em todo o país, e a preocupação dele é que a vitória do Lula não significa que diminuiu as ameaças da extrema-direita em relação às instituições, na tomada das instituições, e o que ela significou nos 4 anos do presidente Bolsonaro. Então, ele pensa que em 2024 é uma eleição que se prolonga o que aconteceu em 2022, e que é preciso que as pessoas da esquerda enxerguem que as diferenças entre eles é menor que a diferença entre eles e a extrema-direita. Então, vai precisar dessa união. Onde for possível, diz que não dá para impor, né? Mas é melhor construir pelo diálogo. E aí ele falou sobre eleição em várias cidades, inclusive São Paulo, que é ali a prefeitura que puxa toda a discussão de palanques e alinhamentos em outros estados, inclusive. E aí lá eles têm um candidato que é o favorito, que é o Boulos, né, o deputado federal. Bom, em relação a Manaus e ao Amazonas, o Juliano falou que já passou da hora do PSOL aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, ter o seu primeiro vereador, ter o seu primeiro deputado estadual e se projetar também para a disputa de cargos em Brasília. E aí ele acredita que uma série de mudanças que aconteceu, de testes, de conversas, ele diz que esse é o processo interno do PSOL, é respeitar todos os lados, ouvir bastante. Então ele acha que finalmente o PSOL chegou num ponto no Amazonas de consolidação. Elogiou as pessoas que estão à frente do PSOL aqui. Aí eu destaco a Natália Demes, que estava com ele no estúdio durante a entrevista, que é a presidente municipal do PSOL, então deve ser uma das pessoas que vai conduzir esse processo, né, de escolha de rumos para a eleição de 2024, e ele defende que a esquerda possa, dentro do possível, ter uma candidatura aqui em Manaus também à prefeitura. Isso é um dado interessante, importantíssimo. Não vamos esquecer que o PSOL faz hoje uma federação com a Rede de Sustentabilidade, portanto, eles terão, se lançar algum nome ou se lançar legenda para a disputa da Câmara Municipal de Manaus, no interior também, eles vão ter que lançar juntos, vão ter que definir juntos, porque é isso que determina a legislação, não dá para sair só. E esse é um dado interessante porque esses são os 2 partidos que hoje, no contexto nacional, e especialmente aqui, né, no Amazonas, em função do diálogo que o PT, por exemplo, tem com o governo do estado, que é um governo de direita, bom, o PSOL e a Rede são os 2 partidos que têm uma característica maior de apresentar candidaturas alinhadas às bandeiras da esquerda. E Manaus tem, sim, um eleitorado de esquerda. Então, penso que uma candidatura forte de esquerda, que não venha
não digo que venha para ganhar, mas que venha no sentido de projetar um nome, dar maior visibilidade e força política para este nome, pode vir por essa candidatura da Federação PSOL e Rede, se eles lançarem uma candidatura aqui em Manaus. E por isso que é importante a gente registrar todos esses detalhes aí da entrevista, além, é claro, de ser uma entrevista com o presidente nacional do PSOL, como eu disse, tem vários dados ali importantes da leitura do Brasil, né, do contexto político do Brasil neste momento.